Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Globo Ruralcast, nessa série especial Conversa com o Futuro. E nesse episódio nós vamos falar do agro que está na mesa e também do agro que está no tanque de combustível. Pois é, o campo brasileiro vem se destacando como um grande, um importante fornecedor de alimentos e também de soluções de energia renovável. E quando a gente fala de algumas cadeias produtivas, isso acontece até ao mesmo tempo. A cana, por exemplo, é transformada no açúcar, que vai no doce que você gosta, mas também no etanol, que abastece os veículos flex. A soja, convertida em óleo, está na cozinha e está também na produção de biodiesel. E o milho, que também serve de alimentos para as criações, que abastece a indústria de proteína animal, também agora tem ganho espaço como matéria-prima para a produção de biocombustíveis, para a produção de etanol. Esses são só alguns exemplos. Ao mesmo tempo, a gente tem aí uma sociedade que tem acesso cada vez maior à informação, que quer saber mais sobre o que está consumindo. Isso vai gerando novas demandas, isso vai gerando novos comportamentos e isso vai também influenciando decisões lá no campo. E é sobre isso que a gente conversa nesse episódio com dois convidados especiais. A Luciana Quintão, presidente da organização não governamental Banco de Alimentos. Luciana, bem-vinda, muito obrigado Obrigada, pela tua obrigada, presença. obrigada. E também com o Gonçalo Pereira, engenheiro agrônomo e professor da Unicamp. Professor, bem-vindo, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Eu quero começar essa nossa conversa com uma pergunta comum, para os dois responderem e a gente começar bem aqui esse nosso bate-papo. Muito tempo, há algum tempo, se a gente pode dizer assim, quando a gente falava do agro brasileiro como fornecedor de alimentos e também como fornecedor de energia, muito se debatia as capacidades e as possibilidades de cada segmento e muitas vezes se falava numa certa dicotomia, se a gente pode dizer assim, de alimentos versus energia. Hoje, parece e ao que se vislumbra, esse conceito mudou. Hoje a gente vê, de fato, o agro brasileiro como uma grande potência global no fornecimento de alimentos e também no fornecimento de soluções de energia, nesse momento de transição energética. Então, do alimento versus energia, passamos para o alimento e energia. Dá para a gente dizer que esse é um debate superado? Ou ele é constante e demanda ainda um aprendizado constante do campo ao consumidor, do produtor ao consumidor, do campo à sociedade urbana? Quem começa? Vamos lá. Posso começar? Fique à vontade, por favor. Aqui Olha, vamos lá. Esse é um debate que não é bem um debate brasileiro, é um debate importado. E a grande questão é a seguinte: tudo é energia. Não tem nada que não seja energia, né? O Einstein já nos mostrava isso. Tudo é energia e a energia se transforma. Então, o alimento é um tipo de energia, o biocombustível é outro tipo de energia. No fundo, são todas conversões da luz do sol em formas aproveitáveis, né, para a civilização e para a sociedade. O debate de food versus fuel, né, que iniciou justamente por causa dos biocombustíveis, quando o Brasil começou a mostrar que o biocombustível era possível para rivalizar com o combustível fóssil, e aí os Estados Unidos começaram a utilizar o milho com esse objetivo, esse debate se instalou. Agora, esse debate ele não existe do ponto de vista prático, em números, a gente vai falar isso mais para frente, mas não significa que o Brasil não passe fome, pelo contrário. O Brasil tem um enorme conjunto de pessoas, cerca de 20 milhões, na insegurança alimentar. E o problema básico não é comprar comida, ou melhor, não é ter comida, é ter capacidade de comprar comida. São duas coisas diferentes. Luciana entrou na tua seara aí. A Luciana é Na a Luciana realidade, do Banco de Alimentos, trabalha muito com essa questão da segurança alimentar. Como é que você coloca exato. essa questão também nesse contexto, Luciana? Na realidade, o professor entrou aqui realmente na minha seara, né? Porque há 27 anos eu venho alertando que existe muita fome no Brasil, né? E a situação não é diferente hoje. O que nós podemos fazer para debelar essa fome? Existem muitas formas de debelá-la, né? E é uma responsabilidade de todos, governo, sociedade civil, empresas, academia, etc., né? Mas eu também entendo que existe espaço tanto para a produção agrícola
para gerar biodiesel e energia, como também para alimentar os brasileiros e o mundo inteiro. Então, eu acho que a gente tem que ficar de olho como é que vai ser daqui para frente, né? Porque eu acho que a demanda por energia, transição energética, ela vai ser cada vez maior, mas a gente também tem que pensar em como que nós vamos alimentar milhões e milhões de pessoas, né? Por exemplo, combatendo o desperdício é uma das formas da gente alimentar mais pessoas, né? E não depauperar o solo, enfim, porque eu acho que isso é um problema muito grande, né? E o que tira a comida do prato, na realidade, é justamente o que o professor Gonçalo falou. Não é uma questão de abastecimento, não é uma questão de quantidade de comida produzida, é se as pessoas têm ou não acesso a comprar aquele alimento, se elas conseguem comprar aquele alimento. Então, o que eu acho que tira a comida no prato e que gera insegurança alimentar, em última análise, é a falta de condições monetárias de comprar o alimento, né? O Brasil, ele está dependendo da pesquisa, ele é o 8º ou 14º país mais desigual do mundo, né? Nós temos 54 milhões de pessoas vivendo em segurança alimentar na última pesquisa PNAD, e ao mesmo tempo nós desperdiçamos 55 milhões de quilos de comida todos os anos no Brasil. A situação mundial é muito parecida, né? Tem um paralelo aí. Então, eu acho que a grande pergunta que eu sempre falo, é assim, o que nós estamos fazendo no mundo, com o nosso planeta, e como a gente interage um com os outros, né? E como a gente forma a sociedade. Para mim, a grande questão é essa, mas hoje, eu acho, se eu não estiver errada, né? Porque não é realmente o meu métier, que não existe uma disputa neste momento. Eu acho que dá, né, para produzir energia e também dá para alimentar milhões de pessoas, né? Como é que essa variável desperdício entra nesse contexto do abastecimento, dessa relação alimentar e de ter a comida e de ter a produção agrícola, tanto para o alimento quanto para a transição energética? Trouxe para vocês terem uma ideia o tamanho do desperdício na cadeia de alimentos, tá bom? Dos produtores e colheita, nós temos que 17 milhões de toneladas são desperdiçadas ao ano, 31,2% da produção. Pós-colheita e transporte, 10 milhões de toneladas por ano, mais ou menos 20% de tudo que é produzido. Na manufatura e abastecimento, temos mais quase 12 milhões, 20% da cadeia alimentar. E no varejo de serviços, temos quase 15%, que dá aproximadamente 8 milhões de toneladas de alimentos desperdiçados. Então, a gente desperdiça em toda a cadeia, né? Tanto que o agronegócio ele é fundamental, justamente você vê que o maior desperdício está na questão da colheita e pós-colheita. 50% é desperdiçado aí, né? Então, assim, a gente tem que realmente cuidar do desperdício por vários motivos. Por respeito mesmo à natureza, né? Toda vez que a gente desperdiça alimentos, a gente está eliminando água, consumindo água sem usar, estamos matando o solo. O Brasil, ele é campeão no uso de agrotóxicos, né? E esse alimento não chega onde tem que chegar, que é na boca das pessoas, né? Então, o desperdício não é a causa da fome. A causa da fome é essa. As pessoas não têm dinheiro para comprar os alimentos, mas o desperdício poderia, pelo menos, servir para mitigar a fome. E esse é o trabalho que eu faço há 27 anos, né? Uhum. Combato a fome através do combate ao desperdício de alimentos. Pegando alimentos que estão perfeitos para o consumo, mas que seriam jogados fora só porque não foram vendidos. Eu pego esses alimentos, então, e transporto a entidades assistidas pelo nosso programa, que, por sua vez, alimentam a 38 mil pessoas por dia. Várias outras atividades que a gente faz também, enfim. Então, assim, o desperdício é um contrassenso muito grande, é um tiro no pé. Mas, de novo, a causa da fome não é o desperdício de alimentos. A causa da fome é baixa renda das pessoas e também o preço dos alimentos. E aí entra o agronegócio também. Por que o preço dos alimentos estão subindo? Né? E como combater a fome também é uma outra história. Sim, mas onde é que entra, Luciana, nisso que você está colocando, a questão do hábito do consumidor? Você acha que hoje a sociedade, o consumidor em geral, está mais consciente sobre essa questão do desperdício e de como isso pode desfavorecer tanto o abastecimento? Eu acho que sim, mas não o suficiente. Mas eu acabei de citar que a grande parte do desperdício acontece na colheita e na pós-colheita, né? No caso da produção agrícola. Eu acho que falta muita consciência para toda a sociedade ainda, né? E se a gente for pensar que a gente tem 60 milhões de analfabetos funcionais no Brasil,
né? A gente já vê como não é assim que as pessoas sabem mais. Depende da classe social que essas pessoas estão inseridas, né? E mesmo às vezes em classes mais altas, até a níveis governamentais ou de grandes empresários, muitos não se conectam com essa questão, né? E digo mais para você, para quem tem autoridade, está 27 anos nessa estrada, realmente só descobriram que tem fome no Brasil na pandemia. Por que você diz isso? Porque a fome apareceu nas capas de revistas, apareceu estampada nos jornais, a gente tinha aquelas fotos das pessoas recolhendo ossos dentro dos caminhões, né? Então, ali as pessoas descobriram que tinha fome. Foi ali que começou uma grande movimentação do Brasil, pelo menos da sociedade civil, para combater a fome. Inclusive, o Pacto contra a Fome, que é um movimento que eu sou cofundadora, está fazendo um trabalho belíssimo, dentro até da legislação, do legislativo, né? Que também as leis é uma das questões, né, que podem gerar ou diminuir a fome, né? No caso, o governo brasileiro tem que melhorar muito, né? Então, o Pacto contra a Fome está fazendo um trabalho muito grande perto do legislativo, do executivo, né? Tanto em termos de promover leis que realmente trabalhem melhor com a questão do desperdício, como outras políticas também. Diminuição de impostos de alimentos na cesta básica, maior educação, e a sociedade civil mostrando a importância e o peso que ela tem. E quando a gente olha para essa outra face, professor, da produção de energia, né, e aí a gente fala do etanol, a gente fala do biodiesel, a gente fala também do biometano, né, que agora é uma outra fonte que está surgindo bastante aí. Eu vou começar um pouco antes, Claro. falando um pouquinho de um conceito que tem se usado muito hoje em dia, que é a história da bioeconomia. Né? O que é a bioeconomia? Para entender o que é a bioeconomia, a gente tem que entender o que é a economia. A economia, curiosamente, é a ciência da carência, a ciência da falta, né? Que você tem uma demanda. A ciência da escassez. A né? ciência da escassez, exatamente, a ciência da escassez. Veja bem, você tem uma demanda enorme e uma oferta deficiente. Como é que ajusta isso? Desenvolveu-se a economia. O planeta, né, o nosso planeta, e está tudo conectado, ele levou centenas de milhões de anos convertendo árvores em carvão e convertendo microalgas, principalmente, em petróleo. O petróleo e o carvão são a reserva energética do planeta. O homem, com a sua inteligência, né, com a Revolução Industrial, descobriu, opa, está cheio de energia aqui, deixa eu usar. Pá, começou a utilizar. Só que essa reserva energética que o planeta fez capturou um monte de CO2 ao longo da nossa história como planeta. Então, o homem, de uma hora para outra, converteu essa imensa quantidade de energia em riqueza. Então, a ideia da economia ser ciência da escassez já não faz sentido nenhum. Porque a gente não tem nenhuma escassez no planeta, muito pelo contrário. Então, a bioeconomia, eu entendo o seguinte, é a ciência do excesso. E a pergunta é, como é que a gente converte excesso em abundância? Vou dar um exemplo. E de maneira sustentável, né? Porque também não dá para gente achar que porque existe hoje um excesso, também a gente tentar se fazer de qualquer jeito. Né? Não, mas olha, o excesso é diferente da abundância, sabe? O excesso é nocivo. O que aconteceu com o excesso? Na realidade, quando o excesso apareceu, não ficou todo mundo rico. Pelo contrário, alguns ficaram extremamente ricos, o excesso gerou desigualdade. Esse é o grande ponto, sabe? Eu brinco sempre, mas isso não é brincadeira, é verdade. Como geneticista eu sei, nós somos, seres humanos, máquinas de jogo e sexo. A gente joga para reproduzir. É basicamente isso. E uma das formas mais importantes de fazer isso é através da ostentação. Você vê, a riqueza que veio dessa energia concentrada, que mitigou o clima do planeta, equilibrou ele, estabilizou, a ponto de a gente conseguir desenvolver a civilização, está em profundo desequilíbrio. A gente mal começou a ver, né, as consequências do que a gente vai ter por aí. Então, como é que a gente faz para, ao mesmo tempo, resolver o problema climático, isso é muito importante, o problema da sustentabilidade ambiental, que você acabou de mencionar, e o principal problema, o problema da desigualdade. Para botar em números, né, enquanto um americano utiliza cerca de 250 gigajoules de energia por habitante ano, um subsaariano usa 11. A gente não vai deixar de usar energia.
Se a gente quiser igualar, o planeta vai precisar de mais energia. Agora, como é que a gente produz essa energia de forma sustentável? É aí que entram os biocombustíveis, né? Os biocombustíveis, na realidade, num brevíssimo histórico, na década de 70, a gente teve a crise do petróleo. O mundo parou. O Brasil teve um papel incrível, mostrando que dá para produzir etanol e rivalizar em termos de volume, né, com a gasolina, né? Foi a primeira. Depois veio o biodiesel, veio essa coisa toda. Então o Brasil fez um trabalho incrível em demonstrar isso. E quando você produz etanol, e ao invés de gasolina você usa etanol, né, você evita a emissão de uma quantidade extraordinária de CO2 na atmosfera e, o mais importante, que pouca gente fala, você gera emprego. Esse é o principal. Para vocês terem uma ideia, uma unidade de energia fóssil que é capaz de gerar um emprego, se você pegar essa mesma quantidade de energia e gerar pela forma do etanol, você vai gerar cerca de 42 empregos. O que acaba a fome é emprego. Exatamente. E quando você fala e quando você fala também de desperdício ou de perda, né, que são dois conceitos talvez sejam diferentes, né? Uma coisa é a perda, a outra é o desperdício, né? E aí você pode me corrija se eu estiver errado e me explica, mas perda em última análise é aquilo que realmente você não conseguiria mais usar de jeito nenhum. Desperdício é aquilo que tem uso, mas você joga fora com valor. Não, e em última instância não é só a questão daquele ativo físico que deixa de estar em algum lugar. No fim das contas acaba sendo, entra um pouco daquilo que o professor falou também, que é renda, né? Se há se você deixa de se utilizar de algo que é utilizável e que você de repente Você pode está jogando recursos fora. Você está jogando recursos que é a fora. definição de economia. Definição de economia é como usar os recursos finitos da melhor forma possível, né? E a gente está realmente não praticando algo que eu chamo de inteligência social, né? A gente desperdiça várias oportunidades de fazer melhor, né? De fazer de uma forma sustentável para fazer de qualquer jeito e não pensar no futuro. Essa concentração de renda a qual o professor se referiu, ela é muito grave, né? É algo que o mundo deveria começar a pensar a respeito, porque a divisão entre pobres e ricos ela está cada vez maior. Comentei com vocês, né? 54,7 milhões de brasileiros vivem em insegurança alimentar. 57 milhões de brasileiros vivem na linha da pobreza, que significa ganhar R$ 665 por mês. E nós temos 12 milhões de extrema pobreza, que são pessoas que ganham até R$ 209 por mês, podendo não ganhar nada, ser indigente, né? Então, assim, eu acho que falta realmente muita inteligência social por parte de todos os envolvidos para a gente ter um planeta, um país muito mais desenvolvido e em paz. Olha a questão agora do Rio Amazonas, né? Da foz do Rio Amazonas. Vamos perfurar petróleo na foz do Rio Amazonas. Lutamos muito para isso para não acontecer, mas aí vem as grandes multinacionais, com a força que elas têm, agora vamos perfurar a foz do Rio Amazonas, né? Eu acho que é isso que a gente tem que começar a pensar. Como a gente gera riqueza, para onde vai essa riqueza, e se essa riqueza está nos desenvolvendo socialmente ou não, se é em prol de todos ou se é em prol só de alguns poucos. Porque, assim, se nós tivéssemos todas as pessoas trabalhando no Brasil, a gente geraria muito mais renda, teríamos mais impostos, né? A gente não teria esses 60 milhões de analfabetos funcionais, teríamos pessoas podendo ter mais autonomia, tudo funcionaria melhor, né? Então, acho que essa inteligência de olhar todos os pontos da matriz, do agronegócio, né, a pessoa que está passando fome, da gestão pública, da gestão empresarial, da sociedade civil, é tudo a mesma coisa. Então, a gente tem que realmente fazer um trabalho 360 graus para poder não ter escassez, não ter escassez e ter sustentabilidade, né? Mas como fazer essa aproximação, Luciana? Porque a gente está falando de algo que é aparentemente paradoxal, né? Você deu todos esses dados aí de insegurança alimentar e falando só do Brasil, em um país que é um dos maiores produtores de alimento e de energia do mundo. Então, como fazer essa aproximação? O que é isso que você chama de inteligência social? Por exemplo, eu acho que o agronegócio, muita gente que trabalha com o agronegócio não conhece a fome. Por exemplo, né? Ele está mais preocupado em vender commodities do que produzir alimentos, muitas vezes. Isso vai aumentar o preço dos alimentos internamente, as pessoas vão comprar menos, por exemplo.
agricultura familiar, que é o que abastece, é a 8ª maior do mundo, a nossa, né? Que abastece o mercado interno, ela poderia ser mais desenvolvida, mais apoiada, né? O governo realmente poderia ajudar as pessoas a se educarem melhor, a dar uma melhor condições de saúde, porque, por exemplo, a gente combate a pobreza fornecendo Bolsa Família. Eu não sou contra isso, que fique bem claro. Só que quando o Bolsa Família saiu há mais de 20 anos atrás, eu pensei com meus botões, inclusive expressei, nossa, que bom, essas pessoas precisam se alimentar, né? Então, Bolsa Família é uma transferência de renda de quem tem para quem não tem. Só que eu pensei também, expressei também, se a gente não fizer as mudanças estruturais que o Brasil precisa fazer, a gente no longo prazo vai estar enxugando gelo. E eu vivi para ver. Então, Bolsa Família é super importante, mas talvez se nós tivéssemos feito a nossa lição de casa, hoje não precisaríamos ter 50 milhões de brasileiros precisando da Bolsa Família. E eles precisam mesmo, né? A nossa educação é muito falha também. Então, assim, eu acho que para que serve o governo? Para melhorar a vida de todo mundo, né? Nós somos também um dos países que mais pagam impostos e um dos que menos devolve para a população. Você entende como está tudo ligado? Às vezes o governo não olha para a academia, que vem com essas soluções excelentes, né? Então, assim, a gente precisa realmente pensar numa riqueza diferente, uma riqueza que seja boa para todos, que leve todos para um lugar melhor, não apenas um grupo de pessoas, né? A mesma coisa agora com o letramento digital. As pessoas que vão para escolas privadas, elas têm um letramento digital muito bom, das escolas públicas extremamente deficiente. Isso aumenta a concentração de renda. Agora mesmo, quando eu estava entrando aqui no prédio, né, agora a gente faz o cadastro digital, pede telefone, pede um monte de coisa, e a liberação da catraca sai no seu celular. Né? Assim, a gente tem que se repensar enquanto sociedade, assim. Todos têm que ter acesso, né? Porque senão começa, vamos fazer agrotóxicos porque todo mundo vai se alimentar melhor. Não é o que acontece. Vamos usar tecnologia porque vai ser bom para todo mundo. Não é o que acontece, às vezes, né? Então, como usar essas ferramentas para a gente realmente ser útil para todos? Porque é uma sociedade única. É o Brasil, é a América Latina, é a América, né, do Sul, é o mundo, né? Uhum. Então, como a gente usar melhor a nossa inteligência social? Inteligência social é pensar na sociedade. Posso pegar esse gancho? Claro, Eu acho que você professor, falou por favor. uma coisa que é o que é mais caro, eu diria, no mundo atual, que é a inteligência. Essa é a palavra-chave. Eu queria fazer um pequeno comentário de como é que não dá para, como é que a gente chegou até aqui, né? O Brasil não dá para se comparar com nenhum país do mundo. O Brasil é único. Fomos colonizados. Tivemos, como é que se diz, uma escravização, uma coisa terrível. Quer dizer, todos os elementos de grande dificuldade, né, o Brasil viveu. E quando a gente olha com calma como é que nosso território se desenvolveu, eu brinco sempre, nós tivemos um boi arquiteto. Por quê? Porque a gente não tinha um capitalismo. A única coisa que tinha realmente valor então, era o boi. Então o sujeito estava na costa, daqui a pouco aquela briga fundiária, isso e aquilo, ele ia para o interior, isso e aquilo, barará, e ia devastando os biomas para fazer pasto. Se você olhar o Brasil hoje, nós temos cerca de 177 milhões de hectares de pasto, muitos deles de baixa qualidade, e aí tem uma coisa que, na minha visão, é um oásis de energia, que é o sertão. O sertão são cerca de 104 milhões de hectares. Isso corresponde a 2 Alemanhas e uma Grécia juntas. Até agora foi migração, né? Todos esses problemas relacionados. Meu pai é sertanejo. Eu sei exatamente do que eu estou falando. Com inteligência, com conhecimento, tudo isso que era desvantagem se transformou numa tremenda oportunidade. E eu vou lhe dizer, o Brasil é o país mais bem posicionado do mundo para o que vem por aí. E isso através da inteligência. Eu não sei se vocês sabem, mas boa parte, né, da energia do mundo, das emissões, são geradas para você fazer a ambientação adequada para as pessoas pensarem no norte. A gente deve estar aqui a cerca de 23 graus, que é a temperatura do nosso cérebro. Nós somos um país tropical. Vocês já foram numa escola do Nordeste? A 40 graus? Como é que se aprende alguma coisa? Só que hoje em dia tem ar-condicionado. Olha, eu participava de um conselho de educação, disso, daquilo, não sei o quê. Eu, embora seja professor, não entendo nada de técnica, de pedagogia, dessas coisas. Sou um cientista, na realidade. E aí vinha um monte de opinião, isso e aquilo, barará. Eu disse o seguinte, ó, esqueça essa conversa e bota ar-condicionado nas escolas. Foi um mal-estar, sabe? Mas aí eu fui para casa e
Aí eu encontrei na revista Forbes, né, o patriarca de Singapura, dizendo exatamente a mesma coisa. A maior invenção da humanidade foi o ar-condicionado. Graças a ele, nós conseguimos nos desenvolver. Hoje, Singapura é a 4ª nação mais inovadora do mundo. Era muito mais pobre do que o Brasil. Então, quando você olha, por exemplo, o ITA, que é a escola mais difícil do mundo, tá 50% de cearense. O Ceará tem 90% de sertão. Então, a gente está à frente, na minha visão, de uma revolução. E a gente tem o quê? Muita área, que no passado foi degradada, isso aqui, para recuperar. Historicamente, a gente teve isso. E aí que entra a beleza dos biocombustíveis. Só para começar com o número, depois a gente vai mais para frente. O Brasil produz cerca de 30 bilhões de litros de etanol de cana. Produzimos hoje mais de milho. Vou falar isso mais para frente. Sabe quanto é que a gente usa no nosso território para fazer isso? 0,5%. 0,5% do território para isso aí. E podemos adensar isso muito mais. No sertão, existe uma planta, a planta que faz tequila no México, o agave. Ela tem a produtividade da cana-de-açúcar e produz em um lugar que não tem água, tem solos considerados inférteis, não existe. Olha, quando eu vejo falar de de resíduo. Resíduo, na realidade, é a nossa incapacidade de conversão daquela energia. Com inteligência, você converte tudo, não existe resíduo. É tudo energia. Por exemplo, o Brasil começou a produzir biogás. Até então, a gente jogava fora a vinhaça, né, jogava fora uma série de coisas, resíduos. Por exemplo, temos um imenso problema de lixão. Todo esse lixão pode ser convertido em biogás, a ponto de nossa frota de ônibus do país poder toda ser alimentada com esse. Pois é. E aí eu queria entrar nessa. Aí eu queria puxar uma palavra que a Luciana usou, professor, e colocar para o teu ambiente, que é a tecnologia. Quando a gente fala de agricultura, né, e a agropecuária, de um modo geral, a evolução tecnológica dos últimos 40, 50 anos é evidente. Né? Pensar no Brasil, que era um país importador de alimentos, por exemplo, que hoje ele como potência agrícola e potência, né, e potência ambiental, isso se deve, é inegável o papel do desenvolvimento tecnológico. O senhor vem da área de genética, né? O senhor é especialista em genética. Então, o senhor viu aí os híbridos, o senhor viu a transgenia, o senhor está vendo agora a edição gênica, né? Qual é o papel da tecnologia aplicada às ciências agrárias, aplicada à produção agrícola, aplicada à produção agropecuária, para que, de fato, a gente continue e consolide um processo cada vez mais sustentável de produção de comida e de transição energética para um combustível, para uma matriz cada vez mais limpa, professor? Olha, nada na natureza é feito para gerar excesso, gerar excedente. Todo excedente é resultado do manejo humano, né? Quando o homem começou com a agricultura há 10 mil anos atrás, se você olhar o que era um milho, né, e o que é um milho, você não reconhece. Né? Nenhuma dessas plantas originais você reconhece. Né? Os próprios animais você não reconhece. Então, o fenômeno da genética, do melhoramento genético, foi simplesmente fundamental. Entretanto, não foi só isso. Não foi só isso. Por exemplo, olha que interessante a questão da produção de etanol. Na década de 70, o Brasil era um grande importador de alimentos. Um grande. Aí a crise do petróleo, a gente levou empresariamento para o campo. E empresariamento tem dois lados, o positivo e o negativo. Levou empresariamento para o campo. Em pouco tempo, o pessoal começou o cerrado. O cerrado era uma coisa que não servia para nada. Aí o pessoal viu que era só um problema de pH. Colocou calcário, que é a técnica mais simples que existe. Hoje é um celeiro para o mundo. Né? Então veja que uma coisa puxou a outra. E aí você vem, na hora que você tem esse drive, né, esse impulsionador, as coisas todas vão acontecendo. E, sem dúvida nenhuma, a genética é fundamental. Porque o que a genética faz? A genética mistura experiências de vida. Né, de vida, no caso. Por que eu tenho grande esperança no Brasil? Eu tenho certeza que nós somos, no Brasil, o país do futuro, que o futuro que chegou, porque nós somos híbridos. Nós temos genótipos para todas as regiões do planeta. Né? Olha aqui, só nessa roda, né? Tem uma branca de olho azul, um moreno, você mais branca do que... A gente consegue ocupar tudo. Ocupar a mesma coisa que serviu para a agricultura, serve para a civilização. E o Brasil tem esse grande potencial. Então, a genética é essencial. As novas tecnologias têm trazido coisas cada vez mais...
Em realidade, e isso é talvez o mais importante de tudo, a evolução do planeta trouxe um acervo genético gigantesco que a ciência não consegue reproduzir. Na hora que a gente devasta o meio ambiente, a gente perde esse tremendo acervo. Então, ao mesmo tempo que a gente pensa em tecnologia, em luzinha piscando, em um monte de edição gênica, é muito mais importante a preservação ambiental. Não tenha dúvida. Mas uma coisa não anda em paralelo à outra, professor? Depende, é para andar. Mas, olha, eu não gosto muito, embora eu atue nessa área, desse amor exagerado ao, sabe, porque o que a gente consegue com o que a natureza criou é incrível. Na realidade, a maior parte da produtividade que a gente tem veio de cruzamento de coisas da natureza. A transgenia, essa coisa, está botando a cereja no bolo, sabe? Mas ela não está montando o bolo, de forma nenhuma, nem provavelmente irá montar, né? Por exemplo, em nosso laboratório, uma das coisas que a gente mais faz é estudar o genoma das plantas, das que já existem, para a partir delas entender o que a gente cruza, para que lado a gente vai. Quando a gente bota um gene a mais, é de novo uma cereja de bolo. Mas a natureza é muito mais sábia, né? E nós somos pais da natureza, né? Porque nós podemos planejar. Eu quero voltar nisso, professor. Eu quero só passar aqui para a Luciana para não perder o gancho dessa questão da tecnologia, né? Porque você citou dados, Luciana, que tem a ver com produção, tem a ver com produtividade, tem a ver com logística, tem a ver com armazenamento, tem a ver com, né? E tudo isso resulta naquilo que a gente, me corrija se eu estiver errado, pode chamar numa estrutura ou numa cadeia de abastecimento, né? Como é que do teu ponto de vista, do ponto de vista de quem lida diretamente com a oferta e o abastecimento de alimentos, né? Como é que essa tecnologia que vem desde lá do campo, passando pela logística, pela ciência, pela economia, como é que isso pode se traduzir? Qual é o papel que isso tem para se traduzir, de fato, num ambiente de mais segurança alimentar? E que traduza e que possa traduzir nos elos anteriores da cadeia aquilo que a sociedade está pedindo, a sociedade está demandando hoje. Assim, Claro, é difícil a gente ter uma resposta simples para um problema exato, até complexo, porque né? Mas eu não sou experta em agricultura, né? Mas o que eu posso dizer para você é que a gente vê pelos números que eu te dei que se desperdiça quase 50% de tudo que é produzido na cadeia alimentar entre a colheita e a pós-colheita. Isso conta muito sobre a gente, né? E essa desigualdade social, na minha opinião, ela acontece na produção de alimentos também. Então, a gente tem lá os pequenininhos, né, a agricultura familiar, e tem os grandes exportadores de soja, que, aliás, agora a gente aumenta, sempre aumentando a produção de soja, diminuindo, por exemplo, a de feijão, né, por exemplo, que acho que é uma coisa que a gente teria que pensar também. Mas, enfim, eu acho que arroz também, né? Uma coisa que ficou, né? Arroz é uma coisa que está Então, quando você estagnada. porque, assim, falando de economia, o preço dos alimentos é onde a gente consegue ver mais de perto a lei da oferta e da procura, porque eles respondem imediatamente. Faltou comida, o preço sobe. Sobrou comida, o preço desce, né? Então, você vê isso claramente. Então, a gente tem hoje muita comida sendo exportada e, às vezes, aumentando o preço aqui internamente do alimento, que é uma das coisas que a gente citou também, né? Mas, voltando à tecnologia, o que eu acho é que a tecnologia existe, mas ela não está disponível para todos. É o que eu estava comentando, né? Então, a gente tem uma tecnologia enorme na medicina hoje em dia, mas não está disponível para todos. A gente tem muitas tecnologias também que, em vez de ser usada para o bem geral, elas são usadas para outros fins. Então, como usar a tecnologia? Né? Então, eu acho assim que os players da sociedade é que devem se preocupar em estar realmente utilizando a tecnologia da melhor forma possível. Aí eu posso citar o governo também, né, na minha opinião. O governo, os empresários, todo mundo. Porque, assim, a gente tem que ter tecnologia, mas a gente vai usar para o bem? A gente vai usar. Então, os grandes têm aquelas colheitadeiras, né, elas não perdem praticamente nada na colheita, mas, enfim, outros não. A gente também tem a questão do transporte de alimentos, né? A soja vai no caminhão ali, transbordando e ficando pela estrada. E assim vai. Então, a mesma questão dos silos, às vezes a gente não consegue estocar os alimentos, perde os alimentos antes de chegar no mercado. Então, assim, tem muita coisa para fazer ainda.
né, e que tem que ser feita. Então, conhecimento tem. Será que todo mundo tem acesso ao conhecimento ou tem condições financeiras para poder colocar esse conhecimento em ação? Eu também acredito muito no potencial humano. Uhum. Para mim, definição de ser humano é potencial humano, né? Inteligência. Mas, assim, como nós estamos usando a nossa inteligência? Você colocou essa questão da produção de soja, que aumenta, e tem a questão da produção de feijão, da produção de arroz. Eu tenho comigo, assim, eu acho difícil, e aí uma pergunta para os dois. Eu acho difícil a gente imaginar, e eu já fiz essa pergunta para outras pessoas, eu acho difícil a gente imaginar que o Brasil vai deixar de ser um grande produtor agrícola. Talvez, eu acho difícil a gente imaginar que o Brasil vai deixar de ser um grande produtor de soja, ou um grande produtor de milho, ou um grande ofertante global desse tipo de produto que é commodity e tudo mais, né? Então, mas se a gente também tem que olhar para essas outras cadeias produtivas que, como vocês mesmos estão colocando, há uma relação muitas vezes desigual. Como é que eu concilio essas duas coisas? O que é importante, então, para a gente conciliar essas duas coisas? Né? Manter essa grande capacidade que o Brasil tem de produzir e de ser um importante player global, mas, ao mesmo tempo, também ter essas outras coisas. Porque aí talvez não seja só uma questão de produção. Não, Você tem também uma questão de consumo, Uhum. né? A que mercados eu atendo ou como eu vou atender a esses mercados, né? É um pouco até do que a gente colocava no começo da conversa aqui, né? Essa sociedade que muda comportamentos, essa sociedade que hoje tem outras demandas, que também muda as suas demandas, né? Então, como é que a gente encaixa tudo isso? Posso fazer um comentário sobre isso? Fique à vontade, por favor. Você comentou o mercado. O mercado é um fenômeno. Né? É um pouco como a lei da gravidade, tem procura, tem oferta. Obviamente, você precisa de controlar, de regular. Esse é o papel de governo. Não deixar simplesmente a natureza. Como é que a gente consegue fazer com que os alimentos sejam produzidos em maior quantidade? Se tiver consumo. E como é que eu consigo fazer consumo? Se eu tiver salário. Se eu tiver quem compre. E como é que eu gero salário? Se eu tiver emprego. É aí que entra a cadeia dos biocombustíveis. Eu vou dar um exemplo. Ribeirão Preto, década de 70. Ribeirão Preto, crise de café, já tinha vindo, chegou a cana, chegou o Proálcool, chegou a usina de cana. Nós produzimos muito mal cana na década de 70. O Brasil era um péssimo produtor. Começou a aparecer a necessidade da tecnologia, para a gente ir para a tecnologia. Aí precisava de melhorar a adubação, aí precisava de melhorar as variedades, a questão genética, institutos como o IAC, Planalçuca, Embrapa estava começando, mas logo em seguida ela foi fundamental. Hoje faz um trabalho incrível. Então, você vê, a ciência, o conhecimento, novamente, daqui a pouco a gente começou, 9 bilhões de litros. Mas espera aí, eu tenho etanol, mas meu carro é a gasolina. Aí vem a indústria. A indústria de etanol. Olha, o Brasil é um dos únicos países do mundo que tem uma indústria automobilística que desenvolve alguma coisa. Eu já rodei um bocado. E por que a gente tem uma indústria automobilística que desenvolve? Porque a gente tem um biocombustível e as matrizes não quiseram desenvolver. Foi o primeiro país do mundo a desenvolver biocombustível, Foi o Brasil. Foi o primeiro país inovador. do mundo, inovador. E depois que ele começou, ele deu uma parada também, voltou a importar bastante petróleo. O que aconteceu? Aí você tocou no ponto, preço de energia. É impossível a gente competir com o fóssil. É como se porque o fóssil, como eu falei, é a herança do planeta. É como você pegar um herdeiro bilionário e um sujeito que tem salário. Quem é o mais eficiente? Se for medido só pela quantidade de dinheiro, você não vai chegar lá. Eu fiz uma conta, e a conta é a seguinte. 1 megajoule de energia produzido na indústria do petróleo custa mais ou menos 0,5 centavos. Para ter uma ideia, 1 megajoule é uma fatia de pizza. Uma fatia de pizza tem energia de 1 megajoule. Quando você vai para o etanol, é 10 centavos. É 20 vezes mais caro. O custo de exploração. Mas você não acha, desculpa te interromper, pois não. que tem um custo de oportunidade aí embutido, falando em economia novamente? Porque, assim, não tem que haver a transição energética? Nós falamos aqui, nós dois concordamos que o que acaba com a fome
é o poder de compra. Isso, Nós falamos perfeito. isso várias vezes aqui, né? Perfeito. E aí o que tira a comida do prato é o aumento do preço dos alimentos, por vários motivos, até do agronegócio, enfim, das commodities, enfim, que a gente tem. E a questão também da baixa renda no Brasil. Isso. Tanto que o professor falou assim, não, para aumentar a oferta de alimentos, plantar mais, temos que ter um consumo maior. Mas veja, só o que é desperdiçado, porque as pessoas não podem comprar, já explica muito que o alimento está lá, mas as pessoas não podem comprar, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar no planeta que a gente quer ter. A gente vai, você mesmo disse, né, que a natureza, ela é o que nos sustenta, ela é a nossa maior riqueza. Eu acho que a gente tem que investir sempre na natureza e no ser humano. Se a gente acabar com a natureza, o que que a gente vai fazer? Né? Então, essa transição energética não tem realmente que acontecer, porque não tem aí uma externalidade, a gente não está fazendo mal para nós mesmos, produzindo desse jeito, vendendo desse jeito, né, levando o mundo a atuar desse jeito. Eu acho que isso tem a ver com inteligência também. Sem dúvida. Né? Quais são as escolhas que nós vamos ter para o nosso futuro? Porque o futuro começa hoje. Né? E aí eu vejo muito essa questão realmente do governo. Né? Assim, a gente pode ter tecnologia disponível que for. Se a gente não souber aproveitar, é um desperdício. Né? Então, assim, o governo tem um papel fundamental na administração do bem público, né? Da natureza também, dos seres humanos. Né? E a gente tem um governo hoje que gasta muito mais do que tem. Isso vem há anos. Né? Então, está tudo ligado. Está tudo ligado. Né? Eu concordo, está tudo ligado. E só para finalizar esse ponto, que como é que eu enxergo, quando você tem uma cadeia de biocombustível, você tem uma cadeia enorme. E essa é uma cadeia enorme de agregação de valor. Exato. Desde Positiva. Positiva. Por quê? Porque você gera tecnologia, você gera emprego. Porque não adianta nada empregos muito frágeis. Você tem que ter empregos melhores. Empregos melhores demandam educação. Aí você puxa a universidade. Que foi puxa o que a escola gente técnica. comentou aqui É uma também. transição positiva e pelo que os senhores colocam e pelo que vocês estão colocando aqui, positiva e que ela não interfere, não atrapalha, ela não duela com o abastecimento com a questão da segurança alimentar, pelo menos do ponto de vista do abastecimento. Hoje não. Hoje não. Agora acho que a gente tem que ficar de olho para o futuro. O que a gente vai fazer e como a gente vai fazer. Como a gente deveria estar olhando para hoje também. O que estamos fazendo, como estamos fazendo e por que estamos fazendo. Né? Acho que são as perguntas Vou fundamentais. fazer um comentário sobre essa história, porque, de novo, quando o Brasil começou a desenvolver os biocombustíveis, o pessoal viu, olha que coisa extraordinária, temos uma alternativa ao fóssil que a gente sabe que não é bom. Exatamente. É necessário, mas não é bom. Entretanto, países temperados, fora da zona tropical, não têm capacidade de produzir isso com eficiência. Não tem, não conseguem. Uhum. Então o pessoal começou a demonizar, e tem muita coisa do food versus fuel. Né? Uhum. Esse é um dilema completamente falso. Eu brinquei com o chat GPT e fiz o seguinte. O chat GPT, a Islândia. Quantas pessoas tem na Islândia? 400 mil pessoas. Uhum. Quanto de alimento eles produzem? Produzem para 20% da população. O resto eles importam. Aí eu perguntei, então, eles passam fome. Uhum. Se eles só produzem 20%. O chat GPT até brincou comigo, fez, você está de brincadeira. Não tem fome nenhuma lá. Por quê? Porque eles importam. Importam por quê? Porque tem dinheiro, Exato. porque tem salário, porque tem atividade econômica. A cadeia do biocombustível vai muito além. A cadeia do biocombustível é uma cadeia gigantesca que demanda educação, demanda tecnologia, vai para a ponta da fronteira do conhecimento humano. E o Brasil tem nisso uma oportunidade extraordinária. Se você vai nessa, outra coisa importante. Hoje nós temos leis ambientais bastante rigorosas. Por exemplo, se eu tiver pegar uma área de pasto degradado, quiser fazer uma usina de etanol, eu vou ter que recuperar 30% como mata nativa. Eu vou ter que fazer isso. E isso é excelente. A gente não pode vacilar com as leis ambientais. Elas são fundamentais. Porque toda vez que você produz biocombustível, você refloresta, você recupera, você retoma. É contraintuitivo. Outra coisa, captura CO2. Se você faz direito, de novo, contraintuitivo, cada vez que você queima etanol, no modelo, no sistema inteiro, você está tirando o CO2 da atmosfera. Professor, se eu estou entendendo bem o raciocínio do senhor aqui, espero estar entendendo, e o senhor me corrija se eu estiver errado. O senhor está colocando esse processo de transição energética e essa demanda por transição energética e energia mais limpa como centro, ou como ponto central, vamos dizer assim, de um processo de transformação que vai bater não só na cadeia do agronegócio,
ou na indústria, mas que vai desembocar até um pouco no trabalho que a Luciana faz. Aí é isso? Se eu entendi bem o raciocínio do senhor, é isso que o senhor está colocando. O senhor coloca o papel da transição energética como um agente de transformação do ponto de vista integral da economia nacional e do agro também. É isso que o senhor está colocando? É simples assim. Eu brinco sempre o seguinte, pelo amor de Deus, não fale mal do CO2, não. Porque é o CO2 na atmosfera que está nos trazendo essa tremenda oportunidade e essa observação. É exatamente isso. Tudo é uma questão de densidade de energia, sabe? Por exemplo, quando o sujeito produz soja para exportar soja, e eu fiz essa conta também, quando você exporta soja, ao invés de produzir a cadeia, né, do biodiesel, do óleo de cozinha, para cada unidade de energia exportada que gera um emprego na exportação, você geraria 38 empregos se estivesse ficando no Brasil e jogando a cadeia, né, na cadeia industrial. Essa história dos países temperados, que são os países tomadores de decisão, né? Fazendo essa demonização do food versus fuel, tinha acabado com a história do biocombustível no mundo. Tinha encerrado. Esse debate foi muito forte. Entretanto, e eu brinco sempre, mas é verdade, o céu não tem acostamento. E como o céu não tem acostamento, não dá para botar bateria em avião. Como não deu para botar bateria em avião, o pessoal iniciou uma campanha muito forte de bioquerosene de aviação. Se você entrar em qualquer fórum econômico, essa é uma das maiores oportunidades econômicas do mundo atual. E o Brasil é a meca para essa produção, que envolve produção agrícola de alta eficiência, geração de emprego extraordinária, necessidade tecnológica enorme e integração de tudo. E aí, um outro ponto muito importante. O sertão brasileiro produz tanta energia, captura tanta energia do sol, que a gente hoje está com 25% de excedente de energia renovável, solar e eólica. De vez em quando a gente está tendo apagão. Qual desses excedentes? É brincadeira? E nossas escolas ainda não têm ar-condicionado. Na hora que você botar ar-condicionado nessas escolas, rapaz, é quase mágica. As coisas todas, né? Olha, a gente está, o nosso tempo aqui, a gente está precisando encaminhar para o final, é conversa para muito tempo, né? Mas em algum momento, a gente tem que, né, encerrar também pela nossa limitação de tempo, mas como todos os outros convidados que estão vindo aqui nessa série, essa série especial, ela se chama Conversa com o Futuro. Então, eu queria deixar uma pergunta para vocês responderem, relacionada ao tema central desse nosso episódio, que é o agro na mesa e no tanque. E eu queria saber, até para a gente fazer aqui um exercício de futurologia, né? Vocês forem conversar com o futuro agora, como é que vocês veem nos próximos anos, nas próximas décadas, talvez, esse agro na mesa do brasileiro, da população mundial, e esse agro no tanque dos veículos, seja aqui no Brasil ou também em outras partes do mundo? Aí fica livre para vocês. Luciana, começa, por favor. Eu gosto de tudo que é bom, tudo que é positivo, né? Então, eu sempre falo que a maior inteligência é fazer o bem, que o bem não tem contraindicação. Ah, mas o que é o bem, Lu? Então, o bem não tem contraindicação, é o que traz menos malefício. Então, eu gostei muito da visão do professor, né, de colocar as vantagens da gente fazer essa transição energética e usar o agro e usar melhor, né? Mas o que eu gostaria que nós fizéssemos é que nós respeitássemos, pensando no agro, né? Nós respeitássemos a terra, respeitássemos a água, que nós desperdiçássemos menos. Tem um dado que a gente não colocou aqui, que se o desperdício fosse um país, ele seria o terceiro maior emissor de gases de efeito estufa da atmosfera do planeta, né? O alimento não deveria ir para o lixo nunca, para pessoas em primeiro lugar, animais em segundo lugar, gerar energia em terceiro lugar e no final ir para a compostagem, né? Então eu acho que agro tem a ver com produção de alimentos, né? Com produção de energia. Então que essa produção ela tenha o melhor destino e que ela realmente seja feita da melhor forma possível, né? Com respeito, com preservação, de verdade, não pensando só nos maiores lucros a curto prazo, sem pensar nos custos de oportunidade, nas externalidades, e pensar no futuro melhor, mais sustentável.
Eu acho que isso é importantíssimo, é inteligência mesmo, né? Como os seres humanos vão estar na Terra daqui para frente. Professor? Pô, a gente não combinou, mas eu tenho uma frase que mais ou menos... Que bom que o senhor diga que a gente não Não, combinou. não Aqui é combinamos, isso nós nos mesmo. encontramos aqui, Não, né? aqui Pô, é é isso verdade. mesmo. E o único problema desse debate é que a gente concorda em tudo. Mas tem uma frase, né, com essa história do food versus fuel, que é muito forte, atrapalha o Brasil demais e tal, que na realidade, quando a gente começa a analisar a cadeia, pensando que tudo é energia, e salário é energia, a vida da gente é tudo energia. A frase está errada. A frase, na realidade, é biofuel for food. Aí é a frase certa. E biofuel no sentido, não do etanol, do biodiesel, mas da cadeia integrada, sabe, que isso traz. E eu vou voltar a dizer, a gente começa no campo, com empregos, e vai até a fronteira do conhecimento humano com as células de combustível. Olha, tudo é energia. Por exemplo, com célula de combustível, você consegue pegar um etanol e converter ele em uma cadeia, eu brinco, né? Você disciplina os elétrons de forma a virar uma cadeia elétrica. Então, você consegue ter um carro elétrico cuja bateria é o biocombustível. Isso seria o melhor dos mundos, eu acho, né? Porque a gente ouve dizer que as padarias não têm um bom fim. Não, as baterias elas atuam na pior área da civilização necessária, mas a pior, que é a mineração. Mineração não tem retorno, mineração é um negócio que, você vê uma área de mineração, é um negócio terrível. Tem que manter isso no mínimo. Então, se você tem um biocombustível com uma bateria, e se a gente pensar com calma, o biocombustível é uma bateria. É uma bateria de sol, líquida, e que a gente consegue usar para tudo. Quando o senhor está falando aí numa tradução livre, se o senhor me permite, quando o senhor fala de biofuels for food, biocombustíveis para comida. Exatamente. Que é a dupla que você A chamou duplinha. para esse Exato. debate. Quer dizer, e aí, você, produtor rural, que está nos assistindo, né, olha só o tamanho da sua importância nesse processo todo. Né? E eu quero agradecer, então, aqui a Luciana Quintão, presidente da Organização Não Governamental Banco de Alimentos. Obrigada. Muito obrigado pela presença aqui no Globo Rural Cast. Obrigada. Professor Gonçalo Pereira, da Unicamp, também muito obrigado pela conversa e até uma próxima oportunidade aos dois. Foi um prazer. Para mim também. E a gente encerra aqui mais esse episódio dessa série Globo Rural Cast Conversa com o Futuro. Lembrando que este e todos os outros episódios do Globo Rural Cast estão no nosso site, nas nossas redes sociais, estão lá no nosso perfil no Spotify e também no nosso canal no YouTube. Canal que eu peço para você se inscrever, para você curtir, para você compartilhar, para você comentar. Diga lá que tema que você quer ver aqui discutido em um episódio do Globo Rural Cast. Deixa também o seu comentário. Você gostou dessa conversa? Você não gostou? Você tem críticas? Você tem sugestões? O espaço lá é livre, sempre dentro de um debate democrático e respeitoso, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até o próximo episódio do Globo Rural Cast.